Nosso próximo palestrante é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia trauma ortopédica, mestre em educação física, doutorando no programa de ciências da reabilitação pela Unifesp, supervisor do serviço de fisioterapia do SECOM Unicamp, docente do curso de graduação em fisioterapia da Universidade São Francisco, a USF. Recebam com muitas palmas ele que vai falar sobre diatermia por campos eletromagnéticos, doutor Ricardo Luiz Guerra. Mais aplausos, galera. Boa tarde aos que ainda resistem, né? Esse horário aí, ficar aqui ouvindo a gente falar, até esse horário não é fácil. Então, eu quero começar agradecendo o convite do CREFITO 4, né, em nome do presidente, Dr. Anderson. Essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto dos campos eletromagnéticos utilizados para diatermia. Quase que nem tem essa palestra, né? Quase que eu fui embora porque eu estava sofrendo bullying ali dos colegas palestrantes, só porque na primeira palestra a diatermia apareceu lá por último. Eram as barrinhas menorzinhas do gráfico lá, né? Então o pessoal já ficou falando, olha lá, o Guerra vai lá falar coisa que não serve para nada. Mas vamos lá, resistir ao bullying e agora vamos conversar um pouquinho sobre essa diatermia por campos eletromagnéticos. Para a gente começar, né, eu vou conceituar um pouquinho, porque nas nossas primeiras conversas, a proposta era de fazer uma palestra sobre ondas curtas. Aí eu falei, bom, já que nós vamos falar de ondas curtas, vamos falar de campos eletromagnéticos de uma maneira geral, né? Então, o conceito de diatermia é de ser um método terapêutico que vai fazer elevação de temperatura do tecido através da aplicação de alguma outra fonte de energia, que no caso pode ser radiação eletromagnética, correntes elétricas ou ondas ultrassônicas. Então, o ultrassom já foi falado pelo professor Pinfield, né? Vocês viram que ele comentou bastante na aplicação de ultrassom contínuo, a elevação da temperatura, né? De você realmente gerar efeito térmico no tecido. E a gente vê que os nossos recursos, que são conhecidos como campos eletromagnéticos, eles são muito focados na termoterapia, né? Ondas curtas, micro-ondas, radiofrequência, né, que são os nossos campos eletromagnéticos, eles são focados muito, a maioria dos ensaios clínicos são focados nos efeitos térmicos. Mesmo nos ensaios clínicos com ondas curtas de emissão pulsada, a maioria dos ensaios clínicos, que também não são muitos, estão focados nos efeitos térmicos. Bom, então eu vou começar aqui com essa imagem do espectro eletromagnético para a gente localizar do que nós vamos falar aqui. Quando a gente olha aqui, nessa faixa mais baixa de energia, né, do espectro eletromagnético aqui, a gente vai ver que para baixo do infravermelho a gente tem as micro-ondas e aqui as ondas de rádio, onde a gente tem ondas curtas e radiofrequência. Tá? Na verdade, ondas curtas faz parte da faixa de ondas de rádio, né, que é a radiofrequência. Muito bem. Vocês estão vendo que para cima disso aqui, a gente tem infravermelho e luz visível, que também são radiações eletromagnéticas. Então hoje a gente teve algumas palestras aí que falaram de fotobiomodulação, utilizando laser ou LED, infravermelho, vermelho, né? Foi citado também o azul, o verde. Bom, é a mesma fonte de energia que eu vou falar agora, com uma pequena diferença, que é a intensidade dessa energia. Né? Quando a gente fala que quanto mais para cá a gente está no espectro, mais forte é essa radiação, então ela gera alguns outros efeitos. Então, quando a gente pega aqui do infravermelho para cima, essa energia ela é capaz de ser absorvida em algumas estruturas moleculares e essa energia ser utilizada em alguns processos, em algumas interações moleculares. Coisa que não acontece com
as radiações mais baixas aqui, como micro-ondas, ondas curtas e radiofrequência. Bem, então, apesar de ser a mesma fonte de energia, a interação com o tecido é outra, né? A forma como isso vai fazer efeito é diferente. Bom, falando assim, a gente tem a impressão que a gente vai conversar realmente sobre campo eletromagnético. Mas, na verdade, nós não vamos. Eu coloquei aqui só a imagem de alguns equipamentos, né, que a gente usa. Então, isso aqui é um equipamento antigo de ondas curtas, isso aqui é um equipamento antigo de micro-ondas, e isso aqui é um equipamento moderno de radiofrequência. Pô, por que o Ricardo está falando um equipamento antigo de ondas curtas, equipamento antigo de micro-ondas? Eu estou falando isso porque no Brasil não existe mais nenhum fabricante que faça micro-ondas. E ondas curtas, eu acho que nós temos 1 ou 2 fabricantes que ainda mantiveram, né, a produção desses equipamentos. E são equipamentos assim, que trabalham com uma potência muito inferior ao que a gente trabalhava antes. Tá? Então, mudou um pouquinho aí, a capacidade que a gente tem de trabalhar com esses recursos. Bom, mas por que eu falei agora de pouco que a gente não vai estar falando especificamente de uma radiação eletromagnética? Porque se vocês olharem aqui, ó, o equipamento de ondas curtas, vocês estão vendo que eles têm 2 eletrodos com 2 cabos? Quem aqui usa ondas curtas no dia a dia? Oi, mas ninguém usa. Ô, Nivaldo, ninguém mais usa. Ninguém aqui usa ondas curtas no seu dia a dia? Olha, tá feio o negócio, hein? Olha lá, chamo um, hein? Tem um lá que usa. Bom, quando a gente fala ondas curtas, o que a gente pensa? Ondas curtas, radiação eletromagnética. Nesse tipo de equipamento, a gente não tem emissão de ondas curtas, de campo eletromagnético. Nós temos uma corrente elétrica alternada de alta frequência. E por que chamou de ondas curtas? Porque a frequência dessa onda, dessa corrente elétrica, é de 27,12 MHz, que no espectro eletromagnético corresponde à faixa de ondas curtas. E por onde essa corrente passa, perpendicularmente ao condutor, você tem formação realmente de ondas curtas. Mas o que o equipamento transmite para o paciente é uma corrente elétrica e não um campo eletromagnético. No micro-ondas, nós temos uma antena e aqui sim a gente tem um campo eletromagnético. E na radiofrequência, os aplicadores, vocês estão vendo que tem eletrodos? Quem aqui trabalha com radiofrequência? Também ninguém. Ô Rafael, devia ter ido embora mesmo. Ninguém trabalha. Ó, chamo lá, ó. Temos uma também que trabalha com radiofrequência. Que beleza. Bom, olha lá, radiofrequência, os aplicadores têm eletrodos. Essa aplicação tem que ser colocado um meio de contato para diminuir um pouco a impedância da pele, para poder passar uma corrente elétrica. E não um campo eletromagnético. Uma corrente elétrica que vai variar entre 640 e 2.400 kHz. Uma corrente elétrica alternada, de alta frequência. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que pensar na hora da aplicação, não na interação de um campo eletromagnético com o tecido, mas sim de uma corrente elétrica com o tecido. Ok? Então vamos andar um pouquinho, ó, só para diferenciar os três. Então a gente tem lá ondas curtas, trabalhando com uma corrente elétrica de alta frequência, por campo capacitivo, ou seja, o eletrodo de ondas curtas, ele não encosta na pele do paciente. O eletrodo, que é de metal, ele está envolto numa borracha, que está dentro de um feltro, e aí a gente ainda bota uma toalha em cima da região que vai tratar, então o eletrodo não encosta no paciente. Só que pela intensidade do campo elétrico que se faz aqui, esse campo capacitivo, a gente consegue induzir uma corrente elétrica dentro do paciente. O micro-ondas, ela é por campo indutivo, então aqui eu tenho realmente um campo eletromagnético, na faixa de 2,45 GHz, então a frequência é muito mais alta do que a do ondas curtas. E na radiofrequência, a corrente é aplicada por campo resistivo,
O que é isso? Eu tenho o eletrodo em contato com a pele do paciente. Tudo bem? Então nós estamos falando de dois recursos de corrente elétrica e um de campo eletromagnético de verdade. Tudo bem? Bom, o que a gente lê nos livros, né, e um tiquinho nos artigos que isso aí faz? Então, como a gente está falando de diatermia, a gente não pode esquecer que a gente vai ter a produção de calor pela movimentação dos íons, a rotação dos dipolos, a movimentação da nuvem eletrônica, isso gera atrito, né, entre as moléculas e acaba dissipando calor. Só que a gente também tem algumas escritas, alguns textos que mostram que essa energia, quando ela passa pelo tecido, ela gera excitação de íons, de moléculas, de membranas e de células. Que a gente convencionou isso de chamar isso de efeitos não térmicos ou efeitos biológicos. Ou seja, são efeitos além do calor que isso é gerado. Bem? E eu vou dar um pouquinho mais de foco nesse item aqui. Por quê? Quando a gente fala de efeito térmico, a gente já tem bastante conhecimento, né? Porque a partir do momento que você aquece o tecido, independente da fonte que aqueceu, você tem alteração em viscosidade de colágeno, alteração de fluxo de sangue, alteração na velocidade de condução das vias nervosas mielinizadas. Então, esses efeitos do calor não são específicos de uma técnica, tá? Eu não vou me prender muito neles e eu vou seguir mais, né, a nossa conversa em relação a esses efeitos biológicos desses recursos. Bom, como eu acabei de falar, apesar dessa energia que a gente tem aqui, tá no espectro eletromagnético, né, em especial lá o micro-ondas, ela tem uma interação diferente com os tecidos. Quando a gente fala de energias mais intensas, mais altas, como infravermelho, luz visível, até o ultravioleta, são energias que são capazes de tirar os elétrons das órbitas mais baixas e trazer eles mais em órbitas mais altas. E essa transição de energia modifica as interações moleculares, ok? Quando a gente fala em ondas curtas, micro-ondas, radiofrequência, a gente está falando de energias que não têm essa capacidade. Ela só tem capacidade de fazer uma transição dos elétrons dentro de subníveis aqui, mas dentro de uma mesma órbita. Então você não tem o que a gente chama de realmente de absorção dessa energia. Tá? A gente não tem essa absorção. Bom, apesar de não ter absorção, alguma coisa acontece que ou eu que não achei, ou ninguém escreveu até hoje, a gente não sabe o que acontece que leva a dois efeitos relatados aí na literatura. Primeiro, um aumento da atividade celular, que isso reflete num aumento da taxa de mitose, produção de tecido conjuntivo, né, angiogênese, tudo que está relacionado com a atividade celular. E também uma alteração no controle da microcirculação, o que favorece a reabsorção de edema, de hematoma, aumenta a oferta de oxigênio e nutrientes para o tecido, por você aumentar a vascularização local. Ok. Quando a gente vai procurar na literatura ensaios clínicos relacionados a esses efeitos aqui, a gente quase não encontra. Só para vocês terem uma ideia, na hora que eu estava montando essa aula aqui, eu falei, bom, eu vou dar mais uma fuçada aqui, ver o que eu acho, né? Eu achei 6 ensaios clínicos, olhando na Pedro e na PubMed. Encontrei 6. Sendo que desses 6, 4, apesar de estarem trabalhando com ondas curtas pulsado, estavam avaliando ganho de mobilidade articular por efeito térmico em pacientes em pós-operatório ou de artroplastia de joelho ou de osteossíntese de fêmur ou de tíbia. Tá? Então, mesmo quando se fala de ondas curtas pulsado, tal, que a gente pensaria nos efeitos biológicos, os ensaios clínicos que eu encontrei visavam o efeito térmico para ganhar mobilidade.
Tá? Então, desses 6 que eu achei, sobraram 2. E aí eu pus os 2 aqui para a gente olhar, tá? Para a gente entender o que acontece. Então, o primeiro, né, que eu encontrei, e que vocês vão ver que ele não é um artigo muito novo, tá? Ele é de 2009, se não me engano. Eu daqui não enxergo, nem ali não enxergo, tanto mais lá. Não, acho que é 2005, tá? Onde os autores aqui, eles trabalharam realmente com potências baixas que não geram efeito térmico. Então, foi utilizado num grupo uma potência média de 18 watts e no outro grupo uma potência média de 1,8 watts, ou seja, muito baixo. Aplicação de 20 minutos, tá? E uma dose total aqui de 21,6 kJ e aqui de 2,16 kJ. Muito bem. O que os autores encontraram nesse estudo? Nada. Nenhuma das doses, tá? Nem a maior nem a menor, foi capaz de gerar efeito terapêutico para os pacientes com osteoartrite de joelho. Num outro estudo, publicado em 2011, também se utilizou ondas curtas pulsado sem efeito térmico para pacientes com osteoartrite de joelho. Tá? Aqui, nesse trabalho, os grupos tinham os dois a mesma potência, 14,5 watts, 14,5 watts. O que os autores fizeram aqui? Eles diferenciaram o tempo de aplicação. Então, aqui 19 minutos de aplicação, totalizando 17 kJ de energia. E aqui, 38 minutos de aplicação, dando 33 kJ de energia. E nesse estudo, eles encontraram melhora significativa nos dois grupos, comparado com o grupo controle e o grupo placebo, em todas as subescalas do questionário COS, que é um questionário específico para a osteoartrite de joelho. Tá? Então foi encontrado e também foi encontrado diferença significativa para escala visual analógica de dor e no teste de Timed Up and Go. Ok? Bom, mas não teve diferença entre os grupos. Então, aparentemente, você fazer 19 minutos ou fazer 38 minutos, vai dar na mesma. Isso pensando em efeitos biológicos. Bom, muito bem. Então, o que nós temos aqui hoje? 2 artigos, somente sobre ondas curtas, somente sobre osteoartrite de joelho. Um fala que funciona bem, o outro fala que não serve para nada. Ficou fácil de trabalhar agora, né? Ficou bem fácil. Por isso que o povo estava tirando sarro de mim. Acho que eles já tinham visto a palestra, né? Porque a gente manda a palestra antes, acho que eles olharam. Então, moçada, a gente tem ainda nesses recursos de campo eletromagnético, quando a gente fala de efeitos biológicos, a gente realmente não tem boa evidência. A gente pode inclusive falar que a gente não tem nada de evidência. Não estou falando que não funciona. Talvez a gente ainda não tenha encontrado essas evidências. Eu acho que o que falta muito são ensaios clínicos. Eu acho que é um recurso que a gente não vê, né, tanto interesse pela pesquisa, né, a gente não vê grupos de pesquisa que trabalham com isso daqui. Bom, já que eu não vou falar disso, né, já que a gente não tem muita evidência para falar, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos práticos, tá? Que eu acho que às vezes a gente vê alguns erros em clínica que podem influenciar num melhor resultado ou num pior resultado. Primeiro, falando de ondas curtas, a gente tem que pensar um pouquinho na colocação dos eletrodos. Dependendo de como você coloca os eletrodos, essa corrente elétrica, porque lembra que era uma corrente elétrica, ela pode passar pelos tecidos perpendicularmente ao tecido. E esses tecidos, quando eles estão em perpendicular, eles representam resistores em série. E quando você tem resistores em série, você tem uma dissipação maior de calor no tecido de maior impedância, que no caso, para esse tipo de corrente, é a gordura. E quando eu faço colocações onde o fluxo dessa corrente fica paralelo aos tecidos, eu tenho um comportamento de resistores em paralelo e eu tenho uma melhor distribuição dessa energia. Seguindo esse princípio,
não é adequado nunca a gente fazer aplicações daquela que se fazia antigamente, de fazer um sanduíche, né? Até chamava de aplicação de sanduíche. Porque quando você faz um sanduíche, por exemplo, você pega um joelho e coloca uma paca de cada lado, você faz um aquecimento muito elevado da gordura e pouco aquecimento das estruturas mais internas. Então, o que é adequado? O adequado é a gente colocar os eletrodos fora da área da lesão. Então, ó, essa aqui é uma boa aplicação para joelho. Estão vendo? Um eletrodo na coxa e outro eletrodo na perna. Nenhum eletrodo no joelho. Eu vou fazer a corrente trafegar de um eletrodo para o outro aqui e passar pelo joelho. Essa aplicação aqui, ó, tem um eletrodo no pé e um em cima do joelho. A corrente está fluindo aqui e essa é uma boa aplicação para tornozelo. Aqui, ó, nós temos uma aplicação para coluna lombar. Vocês estão vendo? Tem um eletrodo na região glútea e o outro eletrodo lá na região torácica. Aqui, ó, está representado em decúbito ventral. Na região lombar eu não tenho eletrodo. Ok? Aí, tem gente que vem para mim e fala assim, mas Ricardo, eu faço essa aplicação aqui do joelho, ó. O paciente fala que o joelho não está esquentando, o que está esquentando são as placas. Aí, quando o paciente fala isso, aí eu mudo, eu volto lá no sanduíche. Pessoal, onde está a placa, eu continuo aquecendo mais a gordura. E como a gordura está encostada no termorreceptor, que fica na pele, o paciente ele vai falar mesmo que começou a aquecer aqui, ó. Aqui e aqui. Depois de uns 5 minutos de aplicação, se você perguntar para ele, ele vai falar assim, opa, agora esquentou o trajeto todo. Por quê? Como lá no joelho a distribuição da energia está melhor, esse calor está realmente mais profundo e leva mais tempo para o termorreceptor acusar esse aumento de temperatura. Então, no ondas curtas, evite de colocar o eletrodo no local da lesão, ok? O local que você quer tratar. Sempre abre esses eletrodos para fazer a corrente trafegar ali com os tecidos em paralelo, tá? A corrente em paralelo em relação aos tecidos. Bom, e micro-ondas e radiofrequência? Micro-ondas e radiofrequência não consegui achar nada sobre efeitos biológicos, somente sobre efeitos térmicos, né? Então aqui representando uma aplicação do micro-ondas e aqui da radiofrequência, né? Ambos têm baixa penetração e uma atividade limitada nos tecidos musculoesqueléticos. Por quê? Essa corrente trafega muito pela pele na radiofrequência, né? Pela frequência mais baixa dela, e no micro-ondas, por uma taxa elevada, né, de conversão de calor pelas moléculas de água, ele também não tem grande capacidade de penetração. Então, eu só coloquei um detalhe aqui sobre o micro-ondas, que ele é importante. Aqui, ó, isso aqui são curvas de aproveitamento elétrico na água, e a gente vê que a faixa do micro-ondas, que está aqui, ó, em mais ou menos 2,4 GHz, a gente tem um bom aproveitamento elétrico, então uma boa conversão em calor. Então essa frequência de 2,45 não é à toa, porque se essa frequência subir e vier mais próximo do infravermelho, o aproveitamento cai, ok? E mais para baixo aqui a gente vai entrar na faixa de ondas curtas, que também tem um bom aproveitamento. Agora, essa tabela aqui é uma tabela importante. Quanto mais alta fica a temperatura do tecido, melhor fica o aproveitamento, menor fica o aproveitamento das micro-ondas. Então, se você quer fazer o micro-ondas atingir um pouco mais de profundidade, você precisa dar tempos longos de aplicação. Porque no começo da aplicação ele vai aquecer a região mais superficial, essa região mais superficial vai começar a não aproveitar tanto essa energia, e aí as micro-ondas conseguem penetrar um pouco mais, ok? Então, para a termoterapia profunda com micro-ondas, a gente precisa de tempos mais prolongados para poder gerar calor nos tecidos superficiais, para essa corrente poder penetrar um pouco mais. Um pouco, hein? Não abusa. E aí, por último, eu vou falar da radiofrequência. E eu coloquei esse slide da radiofrequência, porque assim, foi recente isso, foi esse ano, começou-se uma discussão enorme
na radiofrequência, qual que é mais profunda? Porque você pega o equipamento, ele faz 640, ou 1.200, ou 2.400 né, kHz. Bom, tem fabricante que coloca no manual assim, quanto maior for a frequência, mais penetra. Por que ele fala isso? Ele fala pelo seguinte, ó, quanto maior, a fórmula da reatância capacitiva, ela diz que essa reatância, ela é o produto, o resultado da divisão 1 sobre 2π FC. Esse C é uma constante de capacitância e o F é a frequência da corrente. Então, quanto maior for a frequência, menor é a reatância capacitiva. E se for menor a reatância capacitiva, mais ela penetra. Agora, a gente tem outro fabricante que fala assim, quanto maior é a frequência, menos ela penetra. Fala exatamente o contrário. E está no manual dos equipamentos. Então é engraçado, porque daí quem compra a radiofrequência de um fabricante faz de um jeito. Quem compra do outro, faz do outro. Bom, desse outro, qual é a justificativa? A justificativa é que é uma radiofrequência, isso é campo eletromagnético, e o campo eletromagnético é regido pela reatância indutiva. E a reatância indutiva, ó, 2πfL. Esse L é a indutância. Bom, então aqui, quanto maior for a frequência, maior é a reatância indutiva. Então, se a reatância indutiva sobe, a penetração cai. Ok. Quem está certo? Eu vou dar a minha opinião agora, tá bom? Ninguém precisa ter a mesma opinião que eu. Na minha opinião, quem está correto é quem considera a reatância capacitiva. Então, quanto maior for a frequência, menor é a reatância capacitiva e maior é a penetração. Por que eu acredito nisso? Primeiro, porque nós estamos trabalhando com uma corrente elétrica. E tanto o conceito de reatância indutiva quanto de reatância capacitiva são propriedades de sistemas elétricos e não eletromagnéticos. Quando a gente fala de reatância indutiva, é um condutor numa bobina enrolado num isolante. Então você tem um condutor constante ali, inteiro. A nossa pele já não é homogênea. Eu já tenho queratina, epiderme, derme, e a partir do momento que eu tenho capacitâncias diferentes, porque eu tenho estruturas diferentes, eu tenho o conceito de reatância capacitiva. Então, na minha opinião, na radiofrequência, que não é radiofrequência, é uma corrente elétrica, não cabe o conceito de reatância indutiva, e sim o de reatância capacitiva. Então, quem acreditar em mim, quem compartilhar da mesma opinião que eu, e for trabalhar com radiofrequência, deve considerar que quanto maior for a frequência, maior vai ser a penetração. Ok? Tudo bem? Tudo bem que, assim, é um ponto ainda muito discutido, mas que fisicamente a reatância indutiva, a meu ver, não faz sentido nesse recurso. Ok? Bom, era isso que eu poderia trazer para vocês. Eu acho que os aspectos práticos das aplicações desses recursos são importantes, para a efetividade deles. E lembrando, que atualmente o que a gente vai encontrar na literatura é muito focado nos efeitos térmicos. Tá? Deixo ali os meus contatos. Quem quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre o assunto, aí eu fico à disposição. Obrigado. Eu comecei a sua palestra, a única coisa que eu sabia fazer no micro-ondas era pipoca. Depois, só pipoca também. Porque eu não tenho aqueles equipamentos. E vai servir para fazer pipoca também. Não chega. Eu juro, imagina, você... Pipoca.